O Senhor está aqui, irmãos. Essa atmosfera está diferente hoje. E nós vamos conversar um pouco sobre um assunto tão importante. Quantos sonhos uma pessoa pode sonhar? Quantos sonhos talvez você já se esqueceu, você já engavetou? Eu quero te dizer que Deus ainda realiza sonhos, amém? Nós podemos nos esquecer, mas o Senhor não se esquece. Quando nós conseguimos alinhar o nosso sonho ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, o Senhor é fiel e Ele realiza a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E como fazer isso? Hoje nós vamos aprender, amém? Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta, amém? Senhor, essa é a sua palavra. Fala conosco, Paizinho querido, em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Uma personagem bíblica muito conhecida, Ana. Quem foi essa mulher? O que Deus fez através da vida dela? Quem Ana gerou? O que aconteceu? Então a Bíblia nos diz, irmãos, neste mesmo capítulo, 1 Samuel, que um homem chamado Eucana, ele teve 2 esposas. Naquele tempo era permitido. Depois não se pode mais, amém, irmãos? Nós temos que ter só um cônjuge. Mas naquele tempo era permitido o homem ter mais de uma esposa. Ele poderia ter concubinas também. E ele tinha 2 mulheres. Uma era Ana, essa que é a personagem principal. E também ele tinha outra esposa por nome de Penina. Irmãos, nós vamos descobrir que existem no nosso meio matadores de sonhos, pessoas que são usadas pelo inimigo, ou pessoas até permitidas por Deus para estar ali atrapalhando, incomodando. E o que nós devemos fazer com aquilo que nos foi feito? O que eu vou fazer com aquilo que me fizeram? Essa é uma pergunta para nós pensarmos nessa noite. A Bíblia nos fala que Ana era humilhada dia e noite pela, vamos chamar assim, rival dela, pela outra esposa do seu marido. Porque Ana era estéril e a sua rival Penina, ela tinha vários filhos. Então era o tempo todo Penina provocando Ana. A Bíblia nos diz que ela excessivamente a irritava para a embravecer. Ela provocava mesmo, irmãos. Ela não... Se nós vemos que Ana, ela orava ao Senhor, ela buscava ao Senhor, nós podemos imaginar que Penina não. Penina talvez nem servia ao mesmo Deus, o Deus de Ana, o nosso Deus. Talvez ela ainda fosse de uma outra doutrina, religião, ou não sabemos, irmãos. Mas o fato é que ela conseguia desestruturar Ana. Ela conseguia abalar o sentimental,
as emoções de Ana. E a Bíblia nos fala que, nós podemos ver que aqui no verso 6, também no verso 7, a Bíblia nos fala que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Então, Ana era estéril porque o Senhor permitiu ela estar nessa condição. Ana, naturalmente dizendo, irmãos, naquela época não existia tratamento, ela não tinha o que fazer, procurar um médico, um especialista, não tinha isso. Então, o que ela podia fazer? Buscar o Senhor. E era isso que ela fez. Penina é a primeira matadora de sonhos dessa história, irmãos. Versículo 6, né, como eu já falei, ela tinha prazer em irritar, em cutucar a Ana, em deixar a Ana brava. Talvez ela se alegrava com a desgraça daquela outra mulher. Naquele tempo, irmãos, quanto mais filhos a mulher gerava para o esposo, era um sinal de prosperidade, de bênção. Era algo assim que a mulher que era estéril era uma vergonha, era um sofrimento. Era algo assim, nossa, Deus não está me abençoando. Deus se esqueceu de mim. Deus não me vê, Deus nem se lembra que eu existo. E Ana, por um tempo, ela se sentiu dessa maneira. E ainda com a outra, a incomodando, fazendo sofrer mais do que o necessário. A Bíblia nos diz, irmãos, que também o marido Eucana, ele, naquela situação, duas esposas, as duas brigando entre si, ele tentava dar o jeitinho dele, ele tentava consolar Ana, lhe servindo a porção melhor, a porção dobrada, e tentando de alguma maneira fazer com que ela se sentisse melhor. Ali a gente vê no verso 8, que ele até, vamos dizer assim, deu uma prensa nela. Mulher, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana, irmãos, ele tentava preencher em Ana um vazio que ele não poderia preencher. Você tem a mim. Eu não sou suficiente. Será que você precisa de filhos? Você tem a mim. Então Eucana, irmãos, ele é o nosso segundo matador de sonhos. Ele é aquela pessoa que te convence a continuar do mesmo jeito. Ele te leva ao conformismo. Mulher, você tem a mim. Será que eu não posso substituir a presença dos filhos que você gostaria de ter? Não, irmãos, ele não poderia, de jeito nenhum. Eucana, aqui, irmãos, o esposo, o que ele tinha que fazer? Ana, você está triste, você está chorando. Eu vou te ajudar a orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor juntos, a tua dor é a minha dor. Eu tenho os meus filhos com a Penina, mas eu também quero ter os meus filhos com você, porque é o seu sonho, é o seu desejo, e eu vou te ajudar nisso. Não, irmãos, ele não fez isso. A Bíblia nos fala que esse tipo de pessoas, eles apresentam conformismo, são pessoas que têm medo de se arriscar, têm medo de apostar, de tentar, de pagar para ver se aquilo vai acontecer de verdade. Que preço é esse? Oração, busca, derramar o coração na presença do Senhor. E ele não fez isso, irmãos. Ele acabou por empurrar a Ana a engavetar os seus sonhos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com esses tipos de pessoas que chegam até nós, mas nós também temos que ter cuidado para que nós não sejamos esse tipo de pessoa. Quem nós temos sido
no percurso das nossas vidas, irmãos? Será que nós temos incentivado, abraçado pessoas a buscar o Senhor, a buscar os seus sonhos, em conformidade daquilo que o Senhor tem para as suas vidas? Ou nós também temos nos tornado matadores de sonhos? E quanto aos nossos próprios sonhos, irmãos, quantos que nós almejamos tanto, oramos já tanto: Senhor, o Senhor podia me abençoar com isso, eu tenho um sonho que é aquilo, e o tempo vai passando, e você começa a pensar: Deus me esqueceu, Deus não vai realizar aquilo que eu tanto pedi, também nem quero mesmo. Ah, Senhor, nem quero mesmo. E às vezes a gente faz essa birrinha com o Senhor, né? Não, se Deus me der, né? É porque eu queria, mas se Deus não me quer, deixa quieto, eu não quero mesmo. Sendo que Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o nosso profundo. Ele sabe quando é só a nossa boca falando e o nosso coração querendo outra coisa. Amém, meus irmãos? Nós podemos confiar num Deus que ainda realiza sonhos, irmãos. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mas nós temos que entender que para tudo existe um tempo certo, o tempo do Senhor. E a realização de sonhos requer um tempo, porque requer um preparo da nossa parte. Quantas pessoas, talvez até vocês já conheceram, que chegaram nessa ou em outra igreja: eu vim buscar a minha benção. E aí quando Deus dá aquela benção, tchau, nunca mais. Preciso de uma cura, Deus vai lá e cura. Tchau, não volta nem para agradecer. Quanta ingratidão, irmãos. Então muitas vezes Deus está dando mais tempo, porque Deus não se atrasa, irmãos. Deus chega na hora perfeita. Ele está dando mais tempo para quando Ele realizar aquele sonho, aquele desejo do teu coração, você esteja preparado de falar: Senhor, dessa forma é que eu vou te servir mais ainda. Agora é que eu vou te buscar mais. Agora é que eu não te largo, Senhor. O Senhor quer fazer isso, irmãos. Ele é o nosso Pai. Ele se preocupa conosco. Então, muitas vezes Ele não vai nos dar algo que vai nos separar da presença dEle, que vai nos colocar para mais longe da presença dEle. Irmãos, o que Ana faz diante de toda essa situação? Todos os anos, as pessoas, os cristãos daquele tempo, eles se reuniam no templo, eles se reuniam lá em Siló, onde estava, vamos dizer, a igreja sede dos cristãos. Então, todos os anos, as pessoas viajavam e iam até lá, levar os seus sacrifícios, levar a sua adoração ao Senhor. E a Bíblia nos diz que neste ano que eles foram fazer isso, Ana, então, ela toma uma atitude, irmãos. Pensa que inferno que ela vivia. A rival cutucando, o esposo não lhe compreendia. Ana resolveu sair da sua posição de vítima para a protagonista da sua própria história. Ana resolve se levantar e fazer algo. Ela resolve ir buscar alguém que ela tinha certeza que poderia lhe atender, que poderia realizar os seus sonhos, os seus pedidos. E a Bíblia nos diz no verso 9, irmãos, que Ana se levanta depois de comerem e beberem em Siló. Eles já estavam lá no templo. Olha que situação, irmãos. Ana entra no templo, entra na igreja,
para orar, para buscar o Senhor. E a Bíblia nos diz que Eli, o sacerdote, era o pastor da época. O sacerdote estava assentado em uma cadeira dentro do templo. E Ana ali, irmãos, ela rasga o coração dela. Ela começa a chorar. A Bíblia nos diz que ela estava com uma amargura de alma. Chorou, buscou, clamou ao Senhor. E aí, irmãos, a gente pode imaginar que tipo de oração é essa, onde não há mais palavras, não há mais o que se dizer, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta dor. É aquela oração que você se ajoelha e o seu coração é que ora. As lágrimas que Ana derramou, cada uma era uma oração que o Senhor ouviu, irmãos. Quando nós não temos o que falar, ainda assim o Senhor ouve as nossas orações. Ele colhe cada lágrima, cada suspiro. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Exatamente isso. Ana entra naquele lugar em Deus. Ela não estava somente ali no templo, prostrada, ajoelhada, nós não sabemos. Ela entrou em um lugar em Deus, em comunhão com Deus. Ela entrou em uma atmosfera espiritual totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada a fazer, a viver. E quem já teve uma experiência com Deus, que você sente que você nem está mais ali naquele lugar, você sabe do que eu estou falando. Quando você sente que o tempo parou, que o seu corpo já não responde mais, a mente está lúcida, a mente está sabendo, mas o corpo já fica tão tomado pela glória do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando a glória do Senhor invade a casa, a gente não consegue nem ficar de pé, nem se movimentar. A Bíblia nos diz isso, irmãos. É uma presença, é uma glória que eu te convido a buscar por ela. Se você nunca sentiu, ela está disponível para todos nós, irmãos. Hoje mesmo você pode ter uma visitação do Senhor que vai mudar a sua história para sempre. Como que eu faço? Deus, eu preciso da tua presença. Rasga o seu coração. Clama ao Senhor, nem que seja com a tua alma. A Bíblia nos diz, irmãos, verso 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Olha a forma que ela estava orando, irmãos. Então, nem sempre é por gritar, nem sempre é por aquela oração longa, de palavras bonitas. Não, irmãos, Deus colhe a oração que nem som não sai. A oração do nosso coração. E Ana entra então, irmãos. Eu acredito, irmãos, que ela entrou assim em outra atmosfera. Que foi tão forte aquele momento dela com Deus, irmãos. Tão forte, tão poderoso, que a glória do Senhor tomou conta de Ana. Desceu, dona Narcisa. Desceu e pegou Ana por dentro mesmo. E eu acredito, irmãos, que aqui Ana não fez só um voto. Eu acredito que ela fez um acordo com o Senhor. Porque quando nós conseguimos acessar este lugar em Deus, de intimidade, de face a face com Deus, nós conseguimos até ouvir aquilo que Deus quer de nós.
aquilo que Deus quer fazer conosco, aquilo que Deus fala, irmãos. Deus ainda fala, amém, irmãos? Glória a Deus. Usando profetas, sacerdotes, pastores, ímpios, crianças. Mas Ele também fala com a sua voz audível. Eu acredito que essa experiência com Deus, que não está relatada de forma específica, está resumida aqui na Bíblia, irmãos. Eu acredito que foi muito mais profundo do que nós podemos ler. Eu acredito que neste lugar que Ana alcançou em Deus, ela começou a orar: Deus, eu quero um filho. Senhor, me dá um filho. E ali orando com a sua alma, com o seu coração, pranteando, irmãos, aos prantos, as lágrimas lavando o seu rosto. Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Eu preciso de um filho. Meu sonho é ter um filho. Deus, me dá um filho. E Deus vem, irmãos, quando nós oramos com sinceridade de coração. Oh, aleluia. Ele vem, irmãos. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, contrito. Eu acredito que naquele momento tão íntimo de Deus, Ana começou: Deus, eu quero um filho. E Deus começou: Ana, eu quero um sacerdote. Deus, me dá um filho. Ana, me dá um sacerdote. Deus, eu te dou um sacerdote. Ana, então eu te dou um filho. Alinhou, irmãos. O sonho de Deus alinhou com o sonho de Ana. Glória a Deus. Aleluia. Se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Aleluia. Foi o voto que Ana fez, irmãos, perante ao Senhor. Irmãos, e aqui na história entra o terceiro matador de sonhos, Eli, o sacerdote. Porque quando, irmãos, nós temos vou falar diferente. Para quem vive no mundo natural, olhando com os olhos naturais, o que acontece no mundo espiritual é loucura. Eli estava vendo toda aquela cena. E ele não estava entendendo nada, porque ele havia já se afastado dos propósitos do Senhor. Os filhos aprontando tudo e ele acobertando, não fazia nada. Eli já estava muito longe da presença do Senhor. E aí, irmãos, além da rival, do esposo, agora também o líder espiritual vai contra ela. Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. A mulher chorando, tendo uma experiência com Deus, e o seu pastor lhe chamando de embriagada. Meu Deus, irmãos, como isso é sério. Como é preciso, irmãos, um líder ter discernimento espiritual para não matar o seu liderado. Quantas vezes, irmãos, nós fomos machucados pelos nossos líderes. Quantas pessoas passaram na nossa vida, líderes que não entenderam o nosso chamado, que não entenderam a porção que Deus derramou sobre nós, que olharam para nós, mas não nos enxergaram, como Eli fez com ela. O olho olhou, mas o espiritual não viu. Meu Deus, irmãos, era para ele se alegrar de ali diante dele, Deus estar fazendo algo. Mas o homem natural
discerne somente o que é natural. E o homem espiritual, ou seja, para quem é espiritual, tudo é espiritual. Mas para quem está caminhando pelo natural, tudo é natural. Então nós precisamos, irmãos, não somente os líderes, mas cada um de nós buscar por discernimento espiritual. Para que, ao invés de ajudar pessoas, nós não venhamos a matar. Eli estava ali para estender a mão, não apontar o dedo. E não foi isso que ele fez, irmãos. Coitada da Ana. Eu penso, meu Deus, gente. E quem já não passou por isso? Lideranças que nos bloquearam, que deixaram marcas em nós, que quebraram o nosso coração. Irmãos, eu tenho toda a autoridade para falar por isso, para falar isso, porque é a pessoa que mais foi usada por Deus para me abençoar, a pessoa que me ajudou nos meus primeiros passos com Deus, que me ensinou muito, que me ajudou muito, foi a mesma pessoa que quebrou meu coração, que mais me perseguiu no meu ministério. E eu perdoei, irmãos. Porque se eu quero que Deus me perdoe, eu tenho que perdoar as pessoas. Principalmente as pessoas que mais nos machucaram. Eu sempre que eu vou para a minha cidade, eu procuro saber. É uma pessoa que eu amo muito, irmãos. Porque ela me ajudou demais. E na minha memória, eu procurei guardar somente as lembranças boas. Porque as ruins não vão me servir para nada. Me tornaram o que eu sou hoje. Mas não precisam ficar sendo lembradas com dor. E eu sei que eu perdoei quando acontece isso. Quando eu consigo falar do que me fizeram sem doer. O que eu vou fazer com o que me fizeram, irmãos? Eu vou perdoar. Para que eu possa seguir em frente. O perdão é uma perda grande. Perdão. Então nós temos que perder, irmãos. E vale a pena perder para Deus, amém, irmãos? Porque Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Irmãos, para vocês terem ideia do estágio que Ana estava ali com Deus. Qual foi o povo, qual foi o grupo de pessoas que na Bíblia também foram confundidas com pessoas embriagadas, meus irmãos? Quem são essas pessoas que em um determinado momento foram acusados de estarem embriagados, irmãos? Que dia que foi esse que aconteceu de pessoas estarem confundidas com pessoas embriagadas? A irmã Eliane leu, irmãos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, foi a abertura do culto, irmãos, em concordância com a palavra. Na descida do Espírito Santo, as pessoas ficaram tão tomadas, tão cheias do Senhor, irmãos, que os que estavam ali com olhos naturais, esse povo está bêbado, esse povo está embriagado ainda às 9 da manhã. Pedro, então, irmãos, acalma ali o povo e faz aquele discurso poderoso. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão, terão sonhos, irmãos. Olha, sonhando no poder do Senhor, aleluia, aleluia.
Glória a Jesus, aleluia. Eu não sei como você está aí, irmãos, mas eu estou arrepiada aqui o tempo todo. Aleluia. Esse Deus está disponível para nós, irmãos. Aleluia. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus. Tudo que o Senhor derrama sobre nós, irmãos, não pode parar em nós. Nós não fomos chamados para ser represa daquilo que Deus derrama sobre nós, irmãos. Nós somos chamados para fluir como rios de águas vivas, irmãos. Talvez o Senhor já derramou tanto sobre você, e você está aí ainda retendo. Não retenha aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. O Senhor quer te usar, irmãos. Aleluia. Alabachore me cantoramalabás. Feche os seus olhos. Elabacou menarrasco labaquetarabalabachê. Erga suas mãos. Começa a falar com o Senhor neste momento. Elabacore me cantoramalabachere me cantoramalás. Começa a trazer ao seu coração, à sua memória, aquele sonho que já está engavetado. Que o Senhor traga à sua memória agora aquilo que para Ele não acabou, não morreu, não cessou. Começa a orar ao Senhor com teu coração quebrantado, contrito. Amaia show melarrasque olabaxê. Oh, aleluia, Senhor, aqui está a tua igreja, ó Deus. Aqui estão os sonhadores, meu Pai. Talvez os sonhadores da última hora, meu Deus. Aleluia, Jesus. Pai, sonda cada coração, meu Deus. Recolhe cada oração sem palavras, ó Deus. Cada oração do coração, Pai querido. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o desfecho dessa história de fatos reais é poderoso. É poderoso. Ana não se revoltou contra o seu líder, irmãos. Ana não saiu da igreja batendo os pés e dizendo: nunca mais eu volto aqui, não me respeita. Ana não virou as costas para o Senhor, irmãos, porque os homens são falhos, mas Deus não. Deus é perfeito, irmãos. E Ana responde para o sacerdote: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela disse: não, eu estou aqui orando, buscando ao Senhor. E então ele diz: vá, minha filha, seja feita conforme. Vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a tua petição que tu lhe pedistes. Oh, glória a Deus. Ela não se rebelou, ela não se revoltou. Ela só disse: não, meu Senhor, eu estou aqui somente orando, me derramando aos pés do Senhor. Vá em paz, minha filha. E Deus realizou, irmãos. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Irmãos, quando nós conseguimos alinhar os nossos sonhos ao sonho que Deus tem para as nossas vidas, através da oração, através de encontrar Deus neste lugar secreto, de derramar, rasgar a nossa alma, é lá que nós vamos encontrar o Senhor, que ainda realiza sonhos. Amém, irmãos? É neste lugar que nós encontramos Ele, seja na igreja, seja em casa. É lá, neste lugar onde as lágrimas falam mais alto do que a nossa voz, talvez. Mas é o lugar onde o Senhor quer estar conosco.
O Senhor ainda realiza sonhos, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que Ana levantou daquele lugar, comeu, e o seu semblante já não era mais triste, diz a Bíblia. Irmãos, Ana acreditou que Deus iria realizar aquilo e ela se alegrou. A partir daquele momento, irmãos, ela passou para a segunda fase da oração. A oração tem duas fases: orar e ação. Então ela orou e partiu para a ação. Ela foi lá, se alimentou, se alegrou. Eles voltaram para sua casa e ela teve relações com o seu esposo. E a Bíblia nos diz que o Senhor se lembrou dela. E Ana engravidou, irmãos. Ana deu à luz a nada mais, nada menos que o maior profeta, sacerdote e juiz de Israel, irmãos. Deus não tem qualquer coisa para a gente não, irmãos. Deus tem o melhor. Quando nós conseguimos também realizar os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Então vale a pena buscar o Senhor, irmãos. Vale a pena pagar um preço de busca, de rasgar o coração, de entrar neste lugar com o Senhor, irmãos. É também um lugar de cura, meus irmãos. O último matador de sonhos, irmãos, somos nós mesmos. Quantos sonhos nós mesmos temos engavetado, temos desistido, temos tido preguiça de buscar o Senhor. Busca o Senhor, irmãos. Buscai enquanto ainda você pode achar. Busque o Senhor a tempo e fora de tempo, irmãos. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Eu te convido neste momento a fazer isso, a buscar o Senhor. O Senhor quer fazer grandes coisas nessa noite, meus irmãos. Oh, aleluia. Depende de você, depende do teu querer, da tua entrega, da tua busca. O que o Senhor tem para te dar é do mesmo tamanho da tua entrega. Ana recebeu, mas ela entregou. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Feche os olhos e abra o coração. O Senhor tem muito para fazer na sua vida, meus irmãos. Talvez este é o momento que Ele quer te curar de todo trauma, de toda perseguição, de tudo aquilo que fizeram com você e você não soube o que fazer. Talvez essa é a noite que você vai liberar perdão para a pessoa que mais te machucou. Começa a pedir isso. Começa a derramar o teu coração na presença do Senhor. O que fazer quando Ele vem é derramar o teu coração, é derramar as tuas lágrimas, é derramar a tua alma perante ao Senhor. Começa a fazer isso. Paizinho querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, faz outra vez, meu Deus. Toca neste coração. Se o Senhor encontrar um coração quebrantado, entregue, contrito ao Senhor, que o Senhor faça, meu Deus. Que o Senhor entre, Paizinho querido. Que o Senhor cure a alma, meu Deus. Cure toda ferida, Pai amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça isso agora. Enquanto o louvor ministra, derrame o teu coração ao Senhor. Talvez você queira fazer como Ana. Talvez você queira se prostrar aqui no altar do Senhor. Você tem toda a liberdade. Talvez você queira se ajoelhar aí no seu lugar. Talvez
queira se prostrar ao Senhor, irmãos, você está na casa do Pai. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Derrama o teu coração, abre os seus lábios, abre o teu coração e se derrame ao Senhor.